Condições precárias de moradia e saneamento potencializam a disseminação da Covid-19. Esse é um dos pontos que a gente vai tratar hoje no programa Opinião Pernambuco. E vamos também trazer a questão da disseminação de informações que possam ajudar as comunidades a se libertar, a se precaver, lidar melhor com essa questão do coronavírus, do novo coronavírus. Lembrando que o programa Opinião Pernambuco, ele também é exibido nas rádios Universitária FM e na rádio Paulo Freire, no horário das 17h30. Bom, para falar sobre o programa de hoje, nossas convidadas são Ana Cristina Fernandes, que é professora titular da UFPE e pesquisadora líder do grupo de pesquisa em inovação, tecnologia e território, e Ana Carla Pereira, que é cofundadora da Frente Favela Brasil. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que o novo coronavírus, a Covid-19, ela começa a chegar em alguns países, inclusive aqui no Brasil, através de voos de avião, e se instala em comunidades mais abastadas, em apartamentos de luxo, em condomínios de luxo, enfim. E depois ele começa a se disseminar pelas periferias. Eu gostaria que a gente fizesse uma análise inicial, desse primeiro momento para poder a gente entender depois qual a situação hoje. Potencialmente, o vírus hoje está espalhado por todos os setores, mas eu gostaria de que a gente trouxesse um pouquinho essa informação de origem. Poderia começar, Ana Cristina Fernandes? Bom, já é do conhecimento, que a gente teve a propagação disseminada inicialmente por intermédio de pessoas que vieram do exterior para o nosso país, E isso aconteceu também em vários outros lugares, não foi só aqui. Então, uma medida fundamental que a gente poderia ter adotado logo lá no início, no início do ano, medidas já poderiam ter sido tomadas para fazer com que algum tipo de cuidado com relação a essas pessoas que estavam chegando do exterior fossem isoladas, passassem por um período de quarentena, de modo a evitar a disseminação do contágio que aconteceria por intermédio delas, era fundamental. Nós sabíamos que era preciso fazer isso porque a situação havia ocorrido antes de nós em outros países, antes a Europa, antes dela os países asiáticos. Então você tinha experiências anteriores que já indicavam um conjunto de medidas que poderiam ser adotadas pelas autoridades sanitárias desde a entrada das pessoas nos aeroportos. Infelizmente isso não foi adotado. Então, o que aconteceu na sequência foi a disseminação, especialmente para as populações mais vulneráveis, mais pobres, especialmente aquelas que continuavam a trabalhar diante da sua situação de dependência de uma renda por meio de um trabalho de baixa remuneração, que obrigava as pessoas a manterem-se no trabalho e que terminaram levando a doença dos bairros mais ricos para os bairros mais pobres aonde moravam, disseminando rapidamente para o conjunto da cidade e da cidade para o interior, que é o que a gente está vendo agora com muita apreensão, muito cuidado. Ana Carla, foi uma herança maldita? Até que ponto se negligenciou essa possibilidade que era iminente, que era evidente, de que o vírus ele se espalharia pelas comunidades mais vulneráveis, pelas periferias, das cidades? É uma herança da forma como o Brasil trata as pessoas, pretas, pobres, periféricas, desde o período da escravidão, sem dúvida. A gente tem visto e continua vendo uma forma de corpos que podem morrer e corpos onde a gente tem a capacidade de cuidar e de disponibilizar suporte. Então, são aqueles corpos matáveis, e corpos onde a gente deve cuidar e ter um afeto e corpos que podem receber política pública. Eu acho que essa, sim, é um retrato muito forte do Brasil, que tão desigual, tão desumano, onde a gente tem que fazer com que as próprias pessoas sejam responsáveis por fazer a gestão pública para poder salvar a própria vida e a vida da família. Então, é muito difícil a gente encarar esse momento, mas também
é mais uma prova que a gente sempre teve aí a própria sorte. Que mapeamento nós podemos fazer nesse momento da situação em relação às periferias? Ana Cristina. Bem, o nosso trabalho que permitiu, né, esse mapeamento é um trabalho que é realizado junto com outros colegas, né, não apenas desse grupo de pesquisa, o GRIT, mas também da ciência da informação, por intermédio da professora Nadi Presser, mas também outros colegas do Observatório da Metrópolis, como o professor Jean Bitum, e outros ainda que estão fazendo parte da equipe, como colegas do IFPE, Anselmo, e colegas também do Exuda, Diogo, e a professora, minha colega de departamento, Cristiana Duarte. Então, por força dessa nossa preocupação para gerar informações para as populações mais vulneráveis, que não estavam encontrando orientações sobre como se precaver, né? As notícias que as autoridades sanitárias passavam era que era preciso apenas lavar as mãos e ficar em casa, né? E essas pessoas muitas vezes não têm água nas suas casas, né? Nem podiam ficar em casa. Então, nós nos preocupamos em produzir matérias informativas para atender às necessidades dessas populações de uma forma mais adequada, e para isso nós fizemos esse estudo que gerou um mapeamento que nos permitiu observar o município do Recife foi dividido por estratos de bairros em que você identifica de A a E estratos de bairros que tenham maior ou menor presença de comunidades de interesse social ou comunidades precarizadas. Então, os estratos D e E são aqueles aonde a gente identifica a menor renda, né, e a maior quantidade relativa de pessoas pretas e pardas, né, negras, e aonde você encontra uma população que representa algo em torno de 67% da população do Recife, né? Em contrapartida, os bairros A e B estão com uma faixa de renda bem superior, né? Superior à média do município, e tem apenas menos de 40% da população. Mas é justamente nesses bairros mais ricos, que têm menos populações vulneráveis, são aqueles onde existe uma maior quantidade de pessoas com notificações de que contraíram a síndrome respiratória aguda grave, não é? Uma COVID mais grave, e a gente sabe que tem um maior número de casos porque as pessoas conseguiram testar, né? Tiveram acesso ao diagnóstico. A gente sabe que provavelmente por intermédio não apenas do poder público, né, do SUS, mas também dos serviços privados de saúde, ao passo que os bairros dos estratos D e E, que são a maioria da população, com a menor renda e a maior quantidade relativa de populações pretas e pardas, são aquelas onde tem a menor quantidade de pessoas testadas, ou seja, elas não tiveram acesso ao diagnóstico, e ao mesmo tempo a maior taxa de letalidade. Ou seja, as pessoas chegam numa situação de muito maior risco diante da falta do diagnóstico e mesmo do tratamento, né? Incidindo, portanto, uma maior taxa de letalidade, bem acima da média do município. Ok, Cristina, a gente vai continuar ainda falando sobre essa pesquisa, né? Para passar a palavra para outra Ana, até porque hoje a gente tem duas Anas aqui, né? Ana Carla e Ana Cristina. Ana Carla, assim, você deve sentir em loco toda essa realidade. E a gente tem recebido várias informações de pessoas que realmente tentaram fazer testes e não conseguiram. A rede pública ela não tem sido farta na liberação desses testes. Fazer o teste
um laboratório particular, é muito caro. Então, há, de fato, uma subnotificação. E hoje, o que a gente sente é que há muita presença da Covid-19 nas periferias. Você lá dentro, como é que você sente essa realidade? Existe várias questões envolvidas. Existe a negação, né, porque a pessoa resiste até o último momento de encarar a Covid, porque isso determina, de fato, o isolamento social e a busca pelo tratamento. Então, ali naquele momento, por falta de informação também, é, existe um momento de negação, existe a questão da impossibilidade de atendimento médico. Então, várias pessoas que procuram o SUS e que são mandadas a ficar em casa, né, mas sem maiores instruções. O que a gente também participa de alguns grupos de trabalho, né? E a gente participou de um grupo, um treinamento com o Dr. Drauzio Varela, e ele já falava sobre a necessidade de se começar o cuidado no início do tratamento do Covid, algumas medidas para evitar o agravamento, né? Que é o que tem acontecido nas comunidades. Então, pessoas são orientadas a ficar nos seus territórios e isso culmina com um agravamento pela falta de tudo, pela falta de alimentação adequada, pela falta de uma estrutura, né? Famílias com 11 pessoas na mesma residência, então isso impede, de fato, o isolamento social. Então, todos esses fatores fazem com que os casos vão se agravando e se espalhando, né? E com um ponto muito sensível, que é a invisibilidade em torno das mortes de pessoas de favelas e periferias. Então, existe a subnotificação, as pessoas morrem, não sabem se é Covid, se não é Covid, as pessoas adoecem, ficam boas sem saber se tiveram ou não, né? A gente tem diversos casos de pessoas que adoeceram e não sabem se tiveram ou não Covid, né? E não vão saber porque não tem teste, nem tem condição de comprar esse teste, pagar por ele. Então, é uma situação extremamente delicada. E o que a gente tem visto é a banalização da morte, né? No começo dos casos de Covid, as pessoas tinham nome, elas tinham família, elas tinham bairro onde moravam, elas tinham história. A partir do momento que esse vírus começa a ingressar nas favelas e periferias, tudo isso se desfaz. Então, é uma desumanização mesmo. Então, a gente, inclusive, tem muito medo, né, do que vai acontecer, né, com esse agravamento de morte nas favelas e periferias, que daqui a pouco não está mais nos telejornais e as pessoas vão continuar morrendo, né, sem ter estrutura, hospitais desmontados, estruturas sendo, né, desfeitas, e a gente vendo que com um certo grupo social existiu um isolamento, um cuidado, pensar lockdown, pensar isso, mas quando é a periferia que começa a morrer, quando chega esse Covid nesses territórios, as coisas começam a ser tratadas de uma outra forma. Então, agora que saiu da classe A e B, começou a ir para a periferia, então, ok, o ônibus lotado, então, ok, abriu o comércio, né? O Covid continua aí, mas hoje ele está em outro território, então, a partir daí, você que tem condição financeira e social de fazer isolamento, continua se cuidando, mas a empregada doméstica, como a gente viu aqui em Recife recentemente, continua trabalhando mesmo com o patrão tendo Covid em casa, né, tendo ali o vírus, e a empregada doméstica não tem o direito de ficar, né, afastada dessa família que está ali com Covid-19. Então, são situações que escancaram, né, mais do que todos nós já sabíamos, a desigualdade do país, né? A gente sempre fala que na Europa os grupos de risco tinham um recorte, né? Pessoas idosas e etc. Aqui no Brasil, o grupo de risco é você ser pobre. Uhum. Seu maior Ana Carla, risco é você ser negro e pobre. pois é, infelizmente, né, acontece dessa forma. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho dando sequência a esse assunto, ok? Então, até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre o avanço da Covid-19 nas periferias da região metropolitana do Recife. E nossas convidadas são Ana Cristina Fernandes, que é professora titular da UFPE e pesquisadora líder do grupo de pesquisa em inovação, tecnologia e território, e Ana Carla Pereira, que é cofundadora da Frente Favela Brasil. Ana Cristina, antes de começar o programa, você falava sobre a finalidade do trabalho do grupo e dizia que a principal finalidade seria exatamente produzir informação confiável para
às periferias. Então, eu pergunto, né, que tipo de informação começou a ser compartilhada a partir dos resultados que vocês obtiveram? Bom, a primeira informação que está sendo, sim, levada para as comunidades, nós temos contatos com vários movimentos populares, organizações da sociedade organizada nessas comunidades, a própria nota técnica de que eu falei, mas a gente teve a preocupação de transformar essa nota técnica num vídeo que tem que dá um panorama geral do conteúdo dele, ao mesmo tempo em que algumas imagens dessas diferentes áreas, desses diferentes bairros do Recife, aparecem com alguns depoimentos de uma pessoa, tanto dos bairros mais periféricos, esses que no mapa estão mais no norte do Recife, né? É um depoimento de um morador do Morro da Conceição e um outro depoimento de uma moradora de um bairro mais rico, né, nas Graças. E a ideia é que a gente consiga, por meio do vídeo, disseminar essas informações que são de natureza assim, bem técnica, né, mas que seja apropriado pela população, porque são informações sobre elas, né, que elas precisam se apropriar. Ao mesmo tempo, estamos produzindo pequenos vídeos que são informativos mesmo de como se proteger no que diz respeito a como fazer com relação a sair na rua, o problema do transporte, como ter que se proteger apesar de ter que ir trabalhar, as questões de natureza mais como lavar os alimentos, como com pouca água, não é? Como isolar a pessoa num ambiente mais menor, né? de um domicílio pequeno, como você fazer um cuidado para não, especialmente os homens, né? Não voltarem para casa sem ter como se higienizar, para não transmitir para a sua própria família, as vizinhas terem cuidado na troca de uma xícara de açúcar, algum tipo de material que possa ser emprestado de forma a não propagar. Então, são pequenas situações assim que a gente está produzindo pequenos vídeos que podem ser divulgados por meio do celular. Além disso, a gente fez uma parceria com o Departamento de Comunicação Social também da UFPE, e aí estamos também produzindo pequenas peças, né, spots que podem também ser transmitidos pelo celular, material que pode ser divulgado por meio de bicicletas, que são também um meio bastante utilizado, né, nas comunidades para transmitir essas informações, sempre numa linguagem próxima do cotidiano, né, com os termos que as pessoas avaliem como sendo a sua própria linguagem, da forma como se faz normalmente. Ana Carla, além da crise da própria Covid-19, me parece que a gente vive hoje no Brasil a questão da crise da falta de verdade ou da contra-verdade, né, das informações dúbias e aí das fake news. Ou seja, são tantas fontes de informação que as pessoas hoje estão completamente confusas. O que o governo diz nem sempre é o que a ciência fala, né? Quase, eu não diria nem sempre, né? O governo vai numa linha, o governo federal vai numa linha e a ciência me parece que vai noutra, né? Enfim, como lidar com essas tantas informações em meio à pandemia? Esse foi o nosso primeiro desafio de enfrentamento ao Covid. A gente sabia que não ia acontecer um cuidado do governo federal com a população mais vulnerável, a gente já tinha ciência disso, então as primeiras ações que a gente fez foi justamente sentar e pensar como fazer o enfrentamento da guerra de narrativa para proteger a população mais vulnerável. Então a gente colocou faixa nas comunidades do Coque e do Ibura, com informações um pouco mais acessíveis, né? Porque também começou a ser produzido um material gráfico de comunicação aqui dentro do estado, mas que não dialogava com as comunidades, então a gente instalou essas faixas, né? Principalmente nos lugares de maior movimento. A gente colocou motossom
e bike dentro das comunidades, falou com umas rádios comunitárias e fez essa gravação desse áudio, né? Construiu um texto a partir do cuidado comunitário, que não fosse um cuidado individual, porque a lógica da comunidade funciona de outra forma. Eu tenho água, o vizinho não tem. Então, a gente falou um pouco sobre como compartilhar formas de cuidados coletivos. Então, a gente fez essa motossom, essa bike para andar na comunidade disseminando informação. A gente entrou em contato com algumas organizações também de fora de Recife que nos ajudaram, construíram um quadrinho explicando, né, sobre o corona, inclusive para as pessoas que não soubessem ler, tivessem acesso através de imagens, né, de uma coisa mais lúdica, a possibilidade de acesso à informação também para crianças e adolescentes, que a gente sabe que é um público que tem potencial de fazer a diferença dentro de uma família. Então, a gente produziu esse material em quadrinho e mandou e pediu também outra parceria para rodar em formato de jornal em quadrinhos. Então, foram mais de 10 mil exemplares distribuídos em Recife com esse material de comunicação. A gente fez alguns vídeos também para circular em WhatsApp. E essa eu acho que foi uma das maiores, um dos maiores acertos que a gente teve. E era muito difícil chegar na comunidade. Teve um período que a gente não via quase ninguém na rua, né? E aí, à noite, foi o primeiro pronunciamento do presidente da República dizendo que as pessoas deveriam sair, né, de casa. No outro dia, quando a gente bota a cara assim na rua, um monte de comércio aberto, o pessoal na rua, parecia que todo o trabalho que a gente tinha construído tinha ido por água abaixo por causa de um pronunciamento. Então, é uma irresponsabilidade muito grande, mas a gente tem feito essa guerra de narrativa de todas as formas para a gente poder fazer esse enfrentamento. Ana Cristina, no mundo digital se busca um modelo ideal de uma cidade inteligente, né? E aí essas cidades elas podem ter determinados parâmetros que levam em consideração a realidade de bairros, a realidade, né, do centro, a realidade, enfim, de todos os espaços, né, dessa cidade. E aí o grupo, que você é uma das líderes, ele tem demonstrado uma preocupação em relação a uma cidade inteligente, né? O que seria uma cidade inteligente? O que seria o modelo ideal nesse momento em que a gente precisa combater um inimigo tão feroz como é a Covid-19? Olha, diante do depoimento, né, de Ana Carla, eu acho que fica evidente que muito mais do que simplesmente cuidar de abrir hospitais de campanha, comprar respiradores e orientar as pessoas a usarem máscara, que são coisas importantes, indispensáveis, e eram preciso sim ser feitas, mas tem muito mais coisa que precisaria ser feita, né? Então, o que a gente observa, por exemplo, é que com base, olha, a própria prefeitura do Recife desenvolveu um trabalho muito bacana, 2014 mais ou menos, que é o Atlas das infraestruturas públicas das comunidades de interesse social do Recife. Esse Atlas mapeou, como diz o nome, né, a infraestrutura de água, saneamento, as condições dos espaços públicos, as condições. Tem um conjunto muito, muito rico de informações que esse trabalho propiciou. Então, no momento que a gente sabe que está acontecendo a pandemia, ela é decretada, e a gente sabe que é uma questão de tempo, que ela vai chegar no Recife, informações como essa desse Atlas poderiam ter sido utilizadas para montar uma estratégia, portanto, inteligente, para evitar o número de mortes que a gente está vendo. Então, ao invés de somente cuidar das pessoas que já foram acometidas, levando essas pessoas de forma emergencial para um hospital, a gente poderia ter evitado o contágio, reduzindo efetivamente o número de mortes. Então, inteligente seria a cidade que sabe utilizar os recursos e as informações de que dispõe para assegurar uma melhor qualidade de vida, o bem-estar da sua população. É claro que envolve recursos de natureza digital, novos aplicativos, novas tecnologias digitais, elas são importantes. No entanto, existem um conjunto de outras ações que são menos modernas ou menos atraentes para
essa denominação bem bonita, né, da cidade inteligente, que são absolutamente indispensáveis e que sem elas você mostra que não está atuando no sentido de efetivamente alcançar uma proteção do conjunto da população, mas atender de forma emergencial, a posteriori, um grupo que é relativamente pequeno da população. Bom, a gente só tem agora 2 minutinhos, aí dá 30 segundos para cada uma para as considerações finais. Você poderia começar, Ana Cristina, já que vinha com a fala, você conclui, aí depois eu passo para Ana Carla. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade e a oportunidade também de conhecer Ana Carla, e eu gostaria muito de que esse trabalho que nós estamos desenvolvendo fosse apropriado por sua comunidade, pelo movimento que vocês desenvolvem, Ana Carla, e ao mesmo tempo chamar a atenção da importância de uma estratégia mais inteligente, que envolve todos os níveis de governo, especialmente nesse momento em que a gente está falando em abertura, numa situação em que ainda não existe redução efetiva para justificar essa abertura, o que deveria ser acompanhado, portanto, de uma preocupação adicional justamente com essas populações que são mais atingidas, especialmente em respeito ao transporte. Ok, muito obrigado, Ana Cristina. Ana Carla. Eu gostaria de agradecer o convite a todos vocês que têm, nesse momento, nos ajudado a construir informação de qualidade para as pessoas. Agradeço o trabalho que vocês têm desenvolvido, agradeço o trabalho da universidade, né? Também como acadêmica, acredito na ciência e na possibilidade de uma construção de cidade inteligente que de fato, faça orçamento público pensando em quem paga seus impostos, né? Que é a população do Brasil é composta majoritariamente por pessoas pobres e periféricas. Então, que esses recursos sejam inteligentemente, né, devolvidos à população para que a gente, de fato, tenha uma cidade melhor, um país melhor para se viver. Agradeço muito a todos vocês e dizer que o trabalho da gente continua, né, e convido todos a conhecer aí nas redes sociais. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, então, Ana Cristina, obrigado, Ana Carla, obrigado a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco fica por aqui e até um próximo programa.